A esquerda também, no Brasil, nunca conseguiu, de fato, chegar às massas conhecidas. Não, eu acho que houve momentos onde você teve uma capilaridade maior do que agora. Bem, se a gente lembra, tinha greve geral nos anos 90, até a greve dos petroleiros, ou seja, a gente tinha capacidade de mobilização. Mas é fato que você tem um sistema de acirramento de crise, e isso foi deixando as coisas efetivamente muito mais complicadas. E você também teve uma ilusão de que era possível conseguir garantir um processo de reforma gradual, lenta e segura, né? O meu colega André Singer nomeou isso muito bem, que era a ideia do lulismo. Você fala do gradual, lento e seguro, eu me lembro do Geisel. Então, mas isso não era Abertura lenta, gradual e segura. Quer dizer, essas mudanças têm que ser lentas, graduais e seguras, né? Mas eu fiz isso exatamente por causa disso, porque eu acho que a lógica era mais ou menos a mesma, e o resultado vai ser o mesmo. Nenhum dos dois, não teve nenhuma anistia de verdade, no sentido forte do termo, porque a anistia foi só... Mas, de certa maneira, houve um avanço naquilo ali, porque o Brasil saiu da ditadura dos militares. Né? Teve. Houve um avanço. Mas aí é muito interessante. Resultado positivo, concreto, a Constituição de 88. Então, aí tem toda uma questão interessante, porque também é importante se colocar a questão, mas o que restou da ditadura? Porque o Brasil foi um país que conseguiu preservar núcleos da ditadura que nenhum outro preservou. Então, você falou da própria Constituição de 88. Se você pega os parágrafos de segurança nacional da Constituição de 88, são cópia e cola da Constituição de 67. Certo? Você teve uma preservação do núcleo das Forças Armadas. O artigo 142. Entre outras coisas. Dúbio, né? Dúbio, que de uma certa maneira permite golpe de Estado, que ia ser utilizado aqui, aquele maluco, aquele Visgranda, quase utilizou a tese do poder moderador para poder dar suporte jurídico à tentativa real de golpe que aconteceu. Então, ou seja, você percebe, isso é o Brasil. O Brasil é o país que não conseguiu botar um torturador na cadeia. Né? E o resultado... Ainda bota nome de torturador? Em rua. Em rua, em praças. Praça e tudo. Né? O Brasil é o único país da América Latina, né? Tem um estudo de uma socióloga muito interessante, chamada Catherine Seekins, que vai insistir, o Brasil é o único... chama? Catherine Seekins. Então você fala devagar para as pessoas, eu e outras pessoas que estão nos vendo, Catherine, e aprender e procurar. Catarina em inglês. Catherine. S-I-K-K-I-N, eu acho. Onde ela vai insistir que o Brasil é o único país da América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação às torturas praticadas na ditadura militar. Ou seja, a polícia tortura mais hoje. Sim, porque naquela época, quando você se referia à tortura, você falava da tortura dos presos políticos, em geral brancos de nível superior, médio para superior. Embora a tortura aos presos comuns, aos pretos, aos pobres, ela sempre existiu no Brasil, desde sempre. Mas o fato é que você potencializa a tecnologia de tortura com a ditadura militar. Entendeu? Você potencializa a tecnologia de desaparecimento com a ditadura militar. E o que acontece? Essas pessoas que trabalharam na ditadura militar não foram afastadas. Continuaram nas polícias. Então, por isso que a gente tem essa polícia que é uma aberração, que é a Polícia Militar Brasileira. Né? Por quê? Porque ela é fruto direto desse processo que vem da ditadura militar. Ela foi educada ali dentro. Ela foi educada ali dentro. Entendeu? Não, você usa, basta começar a pensar, o que é uma polícia militar? São raríssimos os países que têm polícia militar como o Brasil. Quem tem polícia militar, normalmente tem polícia militar para policiamento de quartel de fronteira. Porque o militar, né, pressupõe o sujeito que luta contra o inimigo. Exatamente, você tem toda a razão. E o cara que luta contra o inimigo, ele tem que eliminar o inimigo, que meu país vai ser invadido, eu mando os militares lá para pedir a invasão matando. Exato. Agora, uma polícia que vai atuar dentro da sociedade não pode ver o cidadão como inimigo. Como um exterior, entendeu? Como uma força externa. Você traduz muito bem. A mesma lógica que você usa quando você tem um inimigo externo, você está utilizando para dar conta de conflito social. Ou seja, então o que significa? O Estado vê setores da população como inimigo externo. É a lógica do amigo e do inimigo. E ele vai utilizar a mesma lógica. Ele vai utilizar extermínio, vai utilizar ameaça de todos os tipos, vai utilizar extorsão. Então, ou seja, se sente absolvido porque a lógica é dos quartéis. Exatamente. Eu não tinha que fazer isso. Se eu não fizer isso, como é que fica? Pois é. É bem interessante. Mas eu quero voltar nessa história do caminho para o socialismo. Né? O caminho para a sociedade soberana e igualitária, né, que é o caminho do socialismo. Você acha que o caminho está errado ir pela composição?
Olha, eu diria duas coisas. A burguesia. A primeira coisa, assim, às vezes pode parecer que a gente está fazendo uma conversa completamente irreal, utópica, fantasiosa, né, porque, afinal de contas, essas experiências do socialismo real deram errado. Tal. Mas eu queria lembrar o seguinte, quantos séculos foi necessário, por exemplo, para que a ideia do republicanismo se impusesse como uma ideia necessária para uma sociedade democrática? Certo? Quer dizer, foram séculos e séculos de experiências, de fracassos, até que num dado momento o republicanismo se impôs em larga medida, certo? Como um elemento fundamental da nossa expectativa de sociedade democrática. Bem, com o comunismo, qual é a experiência do comunismo que a gente tem de comunismo? Foi uma primeira experiência de 70 anos, é muito cedo ainda, eu diria, é muito cedo. Outros processos aí, quer dizer, vão ser retomados, certo? É importante que as experiências dos fracassos nos reorientem, retifiquem coisas. Então, eu diria, a gente está dentro desse processo. Mas agora não é fundamental, por exemplo, manter, para ficar mais claro, né, manter essa composição com o centrão da vida para resistir ao fascismo? Bem, o centrão é uma parte do fascismo. Sim, mas... Eu não sei, como é que você percebe? A lógica, ela está totalmente de cabeça para baixo. Quer dizer, essas pessoas... Mas se você parte para uma ruptura e não tem força para confrontar, você é aniquilado. Primeiro, a gente não tem mais força, mesmo com esse sistema de conciliação. Porque, assim, é óbvio que a gente está dentro de um processo onde você tem um governo amordaçado, nas cordas, que é incapaz de entregar o que prometeu, não conseguiu nem prometer direito, certo? Criando uma frustração social. Como disse o Beto aqui, com duas tornozeleiras. Uma tornozeleira da Faria Lima. Exatamente. E outra. Uma do mercado e outra do centrão. Sim, não, a imagem é muito boa, né? Isso vai criando uma frustração em camadas populares, que normalmente eram as camadas de base da esquerda brasileira, e fazendo com que, ao final desse processo, é como se tivessem colocado você numa armadilha. Você sai ao muito final menor. Desse processo, ela vota no Bolsonaro. Volta com muito mais força. O professor Gessé diz aqui sempre, ele escreveu um livro agora, O Pobre de Direita, né? Exatamente isso. Então, é uma maneira de dizer, essa lógica, mas a gente precisa fazer isso para preservar, ela está toda errada. Não, a gente está fazendo isso e acelerando. A gente está acelerando o retorno da extrema-direita, né? Então, eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Como é que você imagina que seria possível, né, a radicalização desse processo? Olha, vamos pegar um exemplo. Com essas forças retrógradas e tal. Eu acho que primeiro é importante entender que esse horizonte de conciliação nacional, certo, que o Lula mobilizou durante muito tempo no seu primeiro e segundo mandato, acabou. O país não tem um pacto social. O país está dividido. E ele vai ficar dividido pelos próximos 30 anos. Entendeu? A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Esta é a realidade desse país hoje. Lembra quando teve o impeachment da Dilma e você foi obrigado a colocar um muro no interior da esplanada dos ministérios para ter uma manifestação aqui de um lado, uma manifestação do outro? Essa é a imagem do Brasil. A figura da União Nacional na esplanada dos ministérios, no grande sonho de modernização social, estética, que Brasília representou, agora tem um muro no meio. Então não dá para fazer o que é irreal do ponto de vista da configuração da sociedade brasileira. O que parecia possível há 15 anos atrás, hoje é completamente irreal. E a gente está com a cabeça de 15 anos atrás. Esse é que é o problema. Tá, mas como é que a gente faz, já que quando a configuração de força nos é desfavorável? Configuração de força funciona da seguinte maneira. Eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, que foi o que as feministas argentinas fizeram na defesa do aborto. Elas foram... Venceram. Como é que elas venceram? É um dado interessante de estratégia. Elas foram apresentar o projeto primeira vez, né, no Congresso. Recusado. Claro, elas sabem como fazer conta. Não tinha correlação de força. Elas fizeram isso do mesmo jeito. Porque assim elas podiam discutir, negociar, elas podiam entrar, a imprensa seria obrigada a ouvi-las. Porque as feministas fizeram isso. 4 anos depois, elas apresentaram o mesmo projeto, e o projeto passou. O que aconteceu? Quer dizer, Como é que você imagina que o governo Lula... Posso dar um exemplo? Tá. Teve, por exemplo, essa discussão da escala 6x1. Né? O que a gente descobriu? Proposta pela
Érica Hilton. Por um vereador do PSOL, Rita Azevedo, depois no Brasília, e ela Érica recuperou, Hilton, exatamente. vereador do Rio. Sim, mas do PSOL também. fizeram uma mobilização muito boa, muito boa. Primeira vez que a gente saiu das cordas desses últimos 2 anos. Descobrimos o quê? Descobrimos que o povo brasileiro entende o que é o capitalismo. Ele sabe, não, essa história de que não, se você trabalhar menos, mais você vai ganhar mais, isso não existe. Certo? Eles sabem que eles estão sendo explorados, eles não são idiotas, entendeu? Então o que acontece? Pela primeira vez você viu boa parte da população falando, não, é isso mesmo. Então o que você tem que fazer? Bem, você pega toda a tua força e encampa a ideia. Mobiliza toda a força do governo, força da correlação que está no interior do governo e mobiliza. Mas o que aconteceu? Exatamente o contrário. Bem, o ministro do Trabalho fala, não, mas a gente tem que resolver essas negociações entre sindicato e empresário um por um. Ou seja, já dá um indício de que não, a gente está desconfortável com isso. O governo não mobiliza a sua base para nada. Vão fazer mobilizações populares e totalmente esvaziadas. Quer dizer, é claro que e ele não pode fazer nada diferente. Por quê? Porque se ele fizer, ele vai romper com os atores que estão interessados na manutenção dessa escala, né? Estão interessados na desregulamentação completa total, que estão dentro do governo, né? Então, você percebe, nessa situação, você não tem, a gente só está esperando o fim. A gente está adiando o fim. Está adiando o fim. E uma hora ele chega. E o pior é que o fim chega. Assim, como se não bastasse a experiência norte-americana, mas você tinha números ótimos, você tinha números bons de desemprego, todo esse tipo de... A gente agora tem um número baixo de desemprego. Sim, mas você não percebe uma coisa muito interessante? Bem, isso mostra que esses números já não significam mais nada. Esses números não agregam popularidade ao presidente. Porque talvez, do ponto de vista concreto, as pessoas não estão tendo suas vidas modificadas por isso. Porque hoje é muito diferente, você tem um emprego, mas você continua endividado. Vamos ver o nível de endividamento das famílias. Você continua endividado, você precisa de 2 empregos para conseguir sobreviver, ainda sobrevive mal. E é o que derrotou o presidente Biden nos Estados Unidos. Porque tinha uma performance de macroeconomia fantástica e tal, e o Trump ganhou. Bem, ótimo. Você tem 3 maneiras de você destruir sua vida. A primeira é no jogo, a segunda fazendo confusão afetiva, a terceira é acreditando em economista. Certo? Porque, ou seja, você não está percebendo, você não tem nenhuma capacidade de perceber, mas concretamente a coisa não tá sendo vivenciada pela população. Assim, não porque a população é estúpida, porque ela não está entendendo os números econômicos, é porque esses números econômicos não estão representando bem-estar social. Só isso. Pois é, mas